Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e vamos falar agora sobre previsões 2017 para você que tem o Sol ou o signo ascendente em Aquário. Aquário terá um ano de 2017 propenso para a questão de estudo muito intensa, as casas mentais aqui ativadas, a casa de espiritualidade e mente superior bastante ativada. Tem alguns pontinhos, alguns pontos específicos do ano muito motivados aqui para a questão amorosa e outros pontos para finanças e trabalho, por exemplo. Mas o grande foco é para a mente mesmo. Então tá no papo aqui pro aquariano, né? Porque a energia de aquário, a característica de aquário mais forte é o processo mental do aprendizado, né? Bom, a gente começa o ano com o Mercúrio voltando ao movimento direto no mês de janeiro, no dia 8. Ele já pega o setor dos grupos, né? Do envolvimento com o círculo social. Facilita total aqui o envolvimento com novas pessoas, abre possibilidade de envolvimento com pessoas um pouco mais influentes, abre fluxo mesmo, né? Facilita bem o contato com o mundo de uma maneira geral. E já também no início de janeiro, no dia 11, o Sol estará passando pelo signo de Capricórnio e vai formar um aspecto com Júpiter em Libra. Ele pega a casa 12 das dificuldades ocultas, tudo que é muito oculto, os inimigos ocultos, e a casa 9 que envolve a mente superior, a espiritualidade e tal. Bom, esse aspecto aqui ele vai pegar em dois pontos específicos. O primeiro é a questão da necessidade do conhecimento, de tornar claro alguma coisa que está obscura ali, que há uma pontinha de dúvida ali. Enfim, vai trazer à tona essa possibilidade forte. A outra questão, principalmente porque envolve o Júpiter e que tem relação com as questões jurídicas, é que pode se desenrolar aí em tudo que depende de aprovação jurídica, mas vai depender também da superação de algumas dificuldades, ou seja, tem coisa que está emperrada, que necessita informação de algum lado ou de outro, ou que dá aprovação de alguém, enfim, tudo que está meio lento aqui tende a fluir um pouco mais, mas requer atitude para movimentação. Essa casa 12 e a casa 9, como principalmente a 9 rege a mente superior, a própria fé, o processo da crença ali, tudo que você inclui em termos de filosofia e de religiosidade, ela acentua essa busca para vocês do signo de Aquário. Por mais que tenha uma característica mais mental, racional, há que se buscar alguma verdade em algum ponto. Vocês vão sentir essa necessidade bem intensa durante esse início de ano, né? Aqui, certo? E ali, depois, já no finalzinho de janeiro, o Marte vai ingressar no setor da comunicação. Fica uma energia muito agitada, eu não diria que ela é muito favorável, não. Bom, a mente fica ativa, bastante impulsiva também, só que vocês vão precisar direcionar, porque o Marte em Áries é muito pronto, né? A reatividade, a maneira de como se comunica ali é muito rápida, e isso pode trazer aí alguns impasses, alguns conflitos aí ao longo desse período, tá? Mas também, por ser uma energia altamente rápida, numa casa de movimentação também próxima, as questões de velocidade, né, excesso de velocidade aí tem que manter ali um pouquinho sob controle, tá, aquarianos? Então, fiquem atentos. Logo em seguida, no comecinho de fevereiro, a Vênus entra em Áries e também pega esse setor 3. Só que o foco da Vênus em Áries, junto com Marte em Áries, pega mais a dispersão na questão do contato. Vocês precisam ficar bem atentos aqui, com a maneira como vocês exploram os relacionamentos cotidianos, porque há às vezes uma necessidade muito urgente de contato com pessoas e acabar indo em busca de muitos envolvimentos ao mesmo tempo, tá? Eu não diria envolvimentos românticos, mas a necessidade de partilha de comunicação, enfim, e tudo muito agitado, muito rápido, muito intenso, né, tal, os interesses e os desejos despertam rápidos, mas também vão muito rápidos. É um período aqui, ele vai pegar umas 2 semanas aproximadamente, bastante intenso, em que vocês podem perceber interesses que vão e vêm com
rapidinho, né? Essa casa é uma casa da mente básica, vocês vão precisar ficar bem organizadinhos ali, né? Que não é uma característica muito natural do signo de Aquário, para não perder o foco, tá? Bom, depois do mês de fevereiro, também no dia 6, o Júpiter vai entrar no movimento retrógrado no signo de Libra. Aí ele vai pegar a casa da mente superior, das regras, das normas. Como o Júpiter rege os assuntos de leis, esse período aqui que vai de fevereiro até o mês de junho, ele não é muito bacana para solucionar nada que dependa muito da aprovação jurídica. Tudo tende a ser muito enrolado mesmo, né? Por exemplo, pode-se ter marcado um julgamento e achar que o julgamento está fluindo a seu favor e de repente surge uma situação e aí marca um novo julgamento. Enfim, o processo acaba emperrando um pouquinho, não flui tanto. E também para as questões de estudos, ele já requer um pouquinho mais de concentração. É uma energia aqui que não é muito intensa para a capacidade de absorção do conhecimento. Então, quem está estudando nesse período aqui de fevereiro até junho pode sentir um pouquinho o respingo aqui do retrógrado, como essa dificuldade de se concentrar no conhecimento, né? Mas a busca continua exacerbada, tá? Pela verdade, e até vocês podem perceber aí uma eloquência ali maior, né? Nesse ponto. Bom, em fevereiro nós vamos ter 2 eclipses. Um vai acontecer no setor de relacionamentos para vocês e pode ser um impacto ali forte, né? A gente tem nesse período o Sol em Aquário e a Lua em Leão. E aí o Sol em Leão ali falando forte, né? Pegando ali um pouco intenso na casa 7 de vocês. E esse ponto... o Sol em Aquário falando forte na casa 1 e a Lua em Leão na casa 7. E esse ponto aqui, ele vai acentuar a necessidade da parceria realmente. Então, assim, se vocês estão em um relacionamento em que o sentido natural da parceria não está fluindo assim tão legal como deveria, vai precisar ali ajustar a conversa, um diálogo, uma coisa nesse ponto. Agora, esse setor 7 não é só de casamento, né? Ele fala de parcerias em todos os níveis. Então, também acordos e contratos podem ser pontos ali que venham à tona ali, né? Que pode surgir como novidades, como coisas que desenrolam aqui nesse período. O outro eclipse vai acontecer no dia 26. Ele já pega o setor de dinheiro para vocês. Ele já não é um eclipse assim tão favorável, porque é o Sol quem vai estar eclipsado, né? E aí... a clareza com os assuntos de finanças pode perder um pouquinho do brilho ali, do foco. E aí requer um pouco mais de concentração da mente aquariana, que não é assim tão fácil para lidar com esses assuntos. Ainda assim que a energia de peixes não é assim também muito propriamente organizadinha, né? Para lidar com os assuntos do dinheiro. É uma mente de abstração. E aí vocês podem ter aí alguns assuntos financeiros não muito legais para ter que resolver, certo? Mas no dia 26, também, no mesmo dia do eclipse, o Marte vai estar passando pelo signo de Áries. E ele vai formar um aspecto, uma conjunção, na verdade, né? Não é nenhum aspecto. Uma conjunção com Urano em Áries também. Então, novidades que envolvam ali pessoas novas, né? Notícias, realmente podem acontecer. A gente tem nesse fim de fevereiro e no início de março algumas energias bastante inquietas envolvendo esse setor 3 e o setor 9. O 9, a casa 9, é a casa que envolve mais o aprendizado mais amplo, a questão dos cursos mais longos, tudo que envolve uma técnica mais profunda, né? E a casa 3 é a casa do dia a dia ali, né? Comunicação diária. Agora, notícias podem se desenrolar durante esse período, tudo que depende que você esteja aguardando um retorno, ou até encontrar com pessoas que possam ajudar você a desenrolar os processos mais lentos das coisas. O fato é que o foco está aqui na comunicação e ela está bem agitadinha para vocês aquarianos. Então, vocês precisam ficar atentos, porque o instinto tá forte e de repente fala antes de pensar, né? Bem ligado esse ponto.
Como a gente tem duas oposições, do dia 26 até o dia 2 de março, envolvendo aqui esse setor da comunicação básica, a atenção é importante, porque pode ter algumas decisões tomadas precipitadamente no que diz respeito aqui a esses contatos de dia a dia. A fala mesmo, né? Fica muito instintiva e pode deixar escapar informação que não é legal, fala besteira, enfim. Não é um momento em que a comunicação está bem acirrada, tá? Bem certinha ali. Bom, em março ainda nós vamos ter a Vênus entrando no movimento retrógrado, também afetando esse setor da comunicação diária, mas aqui ela pega, eu vejo assim como uma diminuição assim do carisma, né? Porque essa Vênus em Áries, ela já é mais conquistadora, mais sedutora, assim, em um certo sentido, né? Só que no movimento retrógrado, isso vai perder um pouquinho do brilho, né? Pode até ser um pouquinho mais de força que você coloque, exagere um pouquinho nesse contato do dia a dia, mas talvez ele não tenha tanto retorno. E também depois, no dia 5, o Marte em Áries já vai formar um aspecto com Saturno, que está passando lá no círculo social, lá no meio das amizades e tal. O que vocês vão sentir como uma diminuição um pouquinho do ritmo com esse contato com o meio. Então pode ser um período que vocês recuam um pouquinho mais, tem uma necessidade de ficar mais interiorizado para lidar com algumas coisas pessoais e diminuir essa intensidade, tá? Um foco aí importante. No dia 6 de abril, o Saturno vai entrar no movimento retrógrado na casa dessas amizades, então aí ele diminui ainda mais. Na verdade, até assim, se você estiver colocando um foco muito grande para expandir o seu círculo, por exemplo, se você precisar ativar seu network para algum tipo de questão profissional, a tendência é que eles não atendam tão facilmente ao teu chamado, tá? Há um retardamento, uma diminuição do brilho aqui nesse ponto. O Saturno é frio, então ele corta um pouquinho do barato aqui, tá? A outra coisa também é que no dia 7 de abril, o Sol, que estará passando pelo signo de Áries, vai formar um aspecto de tensão com Júpiter em Libra. De novo, ele vai pegar esse eixo aqui do conhecimento básico e da mente elevada. Bom, vai pegar em que sentido? Às vezes, aquarianos, vocês podem achar que estão no domínio de um conhecimento. Pela questão do Júpiter estar passando lá no setor do conhecimento elevado, no movimento retrógrado, vocês podem perceber que o conhecimento que vocês têm não é necessário, é uma necessidade de expandi-lo, né? Então, melhorar as experiências, buscar novos conhecimentos, e isso pode despertar um interesse para aprimorar em cursos mais longos, ou buscar em viagens, ou enfim, desperta um pouco esse interesse e na informação um pouquinho mais estruturada de alguma maneira, certo? Bom, no dia 8, já o que envolve para vocês é a questão de geração de lucros e gastos, com a Vênus em Peixes formando um aspecto tenso com Saturno em Sagitário, o que não é muito legal para ganhos, mas e nem também para gastos, né? Por exemplo, ele traz um senso de falta de dinheiro mesmo, e pode ser um período em que vocês percebam que o fluxo do dinheiro não está fluindo como vocês achavam que ia fluir, né? Então é bem mais, vamos dizer, produtivo organizar e planejar mesmo as finanças, porque ele diminui bem. E outro ponto é que a Vênus rege amor, em um sentido geral. Então, quando ele faz esse aspecto desafiador com o Saturno, o senso do amor que se recebe parece pouco. Então, ele mexe um pouquinho com o sentido de carência de alguma maneira, ok? Bom, e ali, de novo, a gente vai ter a casa 3 sendo ativada com o Sol em Áries, passando em conjunção com Urano. Nós vimos o Marte, agora o Sol. De novo, mexe com essa questão da mente básica. O que a gente percebe, aquariano, é que vocês estão passando por um momento em que os contatos do dia a dia acabam tomando uma proporção muito grande da vida de vocês. Agora, não é que isso seja ruim, é a maneira como se conduz isso. Se você perceber que o teu dia a dia está te trazendo oportunidades de conhecer pessoas bacanas, de expandir os seus contatos
promissores, por exemplo, bacana, legal. Agora, tem que ficar atento, porque às vezes o teu foco aqui nesses relacionamentos cotidianos é um foco de dispersão, né? Muitas vezes vocês estão lidando com relacionamentos que não são produtivos, ou que às vezes até atrapalham o foco de vocês em outras áreas, e aí precisa direcionar. Também tem que ficar atento, porque essa energia ariana nesse setor muito ativada, para quem tem já uma mente muito intensa quanto aquário, torna tudo muito argumentativo, né? Então, já é uma tendência natural de vocês defenderem muito a opinião de vocês em detrimento da opinião dos outros, sem nem dar tempo para observar. Já bate de frente, não é. Fica uma argumentação intensa, mas nem sempre muito produtiva. Então, é um ponto aqui que vocês vão precisar observar bem aí durante esse período do ano de 2017, porque tem muitos momentos essa característica sendo ativada, principalmente no primeiro semestre, porque tem o trânsito de muitos planetas pelo signo de Áries, né? Tá? Bom, depois a gente tem aqui no mês de maio poucos aspectos sendo formados, mas um deles é o Mercúrio voltando ao movimento direto na casa 3, de novo, tá? De novo, energia ariana sendo ativada, inclusive por Mercúrio. Tudo bem que a mente vai ficar bem mais dinâmica, mas a comunicação também fica aí bastante instintiva, bastante defensiva, às vezes até um pouquinho agressiva. Então, só é bacana para quem precisa de muita argumentação no trabalho. Por exemplo, quem é um advogado que precisa defender causas ali, pode ser legal, porque vocês vão estar com a mente tão ativa que os argumentos vão saltar ali facilmente. Mas imagina numa vida cotidiana esse nível de argumentação muito alto, gera mais conflito do que benefício, né? E pode gerar realmente conflitos pequenos que acabam trazendo problemas maiores, tá bom? Precisa de bastante atenção. Bom, e a gente tem depois o Sol ingressando no signo de Gêmeos, aí é a casa 5 de vocês, casa de amor. Tem um pontinho ali no mês de maio, tá? 20 de maio especificamente, ele entra nesse setor e abre aí algumas possibilidades para quem estiver em busca de novo envolvimento, mas também ele abre possibilidades para comunicação, para diversão, para você conhecer gente bacana, para explorar um campo mental mesmo, num sentido de entretenimento, muito legal, divertida, uma energia super relaxada ali, né? E a gente tem depois no mês de junho também ainda esse setor aqui da casa 5, né, com o Marte passando em Câncer, só que ele, os Gêmeos passando, o Sol passando em Gêmeos, só que formando um aspecto com o Netuno não muito bom, né? Agora ele vai pegar o eixo do dinheiro também. E essa casa 5, ela é uma casa onde saem os gastos em termos de risco, investimento de risco, jogos, coisas nesse sentido. Então, para quem tem esse hábito, é um ponto que você tem que ficar atento aí, porque há possibilidades de perda, tá? O Marte vai ingressar em Câncer no dia 4 de junho, mas aí já é a casa que envolve a produtividade. Bom, essa característica do Marte em Câncer, ela é protetora, ela é produtiva, mas ela não é muito exploradora de técnicas diferentes, ela é mais do manter o que se tem e manter muito seguro, mas produz, né? Mantém ali, mas produz. Então, a possibilidade para vocês aquarianos é mantenham a técnica que vocês têm até o momento, porque ela dá resultado, tá? Bem interessante. E aí a gente tem no mês de agosto sendo formado 2 eclipses no signo oposto ao de vocês. Aí já começa a movimentar um pouquinho mais da questão de compromisso, tá? De relacionamentos mesmo. 2 eclipses que vão afetar o signo de Aquário. Bom, o primeiro vai acontecer em 15 graus de Aquário no dia 7 de agosto. E envolve a questão do corpo físico, da individualidade, da maneira como você se porta no mundo. Pode ser, assim, um momento que vocês levam um chacoalhão para melhorar a postura perante a vida? Pode ser. Pode ser até um momento em que você precisa puxar uma responsabilidade dentro de um relacionamento para ter que lidar. Porque o que acontece? O Sol está passando no signo de Leão.
e a lua no signo de aquário. Como a gente está falando de eclipse lunar, talvez vocês tenham um baque um pouco intenso assim com relação à postura de vocês dentro de um relacionamento, tá? Pode ser um relacionamento específico ou só a maneira como você vem encarando o outro em um sentido geral, o outro mundo, né? E aqui talvez seja um baque para melhorar a questão da postura. O outro eclipse acontece no dia 21, aí ele já vai pegar a casa oposta, que é o signo de Leão, a casa 7 do compromisso, né? E aí ele já coloca o foco no outro. Mas ainda assim, o que acontece é que o Sol vai estar passando lá em Leão e ele vai estar eclipsado pela Lua. Aqui o foco já é o seguinte: não deixa tanto a responsabilidade só na mão do outro e também não coloca tanto a sua atenção só que o outro vai resolver a questão ou que o outro merece mais atenção do que você dentro de um relacionamento, porque a coisa não flui assim, tá? E aqui o campo emocional fica um pouco mais elevado. Mesmo sendo Aquário um signo que tem características mais mentais, o processo da observação mental, ele às vezes acaba querendo compreender algumas questões emocionais. Pode ser um pouquinho de perda de tempo, né? Porque tem algumas coisas que não dá muito para entender em um nível racional. Mas, enfim, vocês vão precisar observar esses eclipses porque eles pegam bem o eixo do eu e do outro, que vai envolver relacionamentos com compromisso, certo? E em outubro é a vez da gente ter ali um Júpiter ingressando no signo de Escorpião. Vai ser legal para vocês, porque rege a casa de trabalho, então a gente tem uma movimentação bacana que traz possibilidade de crescimento profissional, talvez não muitas possibilidades, porque a característica de Escorpião ela é mais concentrada. Eu vejo aqui como um momento em que vocês têm que melhorar a estratégia mesmo, porque é pela observação, pela capacidade de mergulho nas técnicas melhores, por exemplo, que vocês têm a condição de crescer profissionalmente. Não vejo assim, por exemplo, como muitas oportunidades profissionais. O foco é mais manter onde você está e aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem. Isso acontece no dia 10 de outubro, esse início do trânsito em Escorpião, né? Ele vai ficar um ano ali. E no dia 23, o Sol também entra em Escorpião, então o Sol vai formar uma conjunção, né? E ali vai ser bacana, porque são duas energias benéficas ali, fortes, colocam um foco na tua carreira. Aí vocês têm uma oportunidade de crescimento, de expansão, de promoção, de se aprofundar, de melhorar a estrutura. É um senso de justiça acontecendo dentro da carreira, bem legal. E no dia 20 de dezembro, o Saturno ingressa em Capricórnio, tá? Mas o Capricórnio é a casa 12 de vocês, e um Saturno passando pela casa 12, ele é altamente cobrador, mas ele é autocobrança, tá? Em que sentido? Tem coisa que não tá funcionando direito e eu não sei o que é, sabe? Assim, essa casa 12, ela pega bem esse tipo de questão que é oculta, que tá por baixo do véu e que a gente não sabe muito bem. Só que o Saturno, ele coloca esse sentido de cobrança, ele coloca esse sentido de precisar organizar, ele coloca... O Saturno também rege o signo de vocês, não é só Capricórnio. Ele puxa para essa necessidade de olhar a base do que não está funcionando bem e derrubar o que não tem, tira, corta, vai embora e começar alguma coisa do zero, mais estruturada, organizada. Como essa casa ela não é uma casa de muita facilidade em termos de compreensão e de clareza, esse Saturno ele pega um pouquinho pesado no início do ciclo, como uma autocobrança mesmo, tá bom? Bom, então, aquarianos, aqui nós finalizamos as previsões para vocês no ano de 2017. Um feliz ano novo para vocês. Eu deixo um forte abraço. E se vocês precisarem entrar em contato comigo, tem todos os meus contatos ali no final do vídeo, tá bom? Um beijão e até o nosso próximo vídeo.